Se você precisa fazer um ensaio de granulometria, mas você está perdido como fazer o preenchimento da tabela e depois fazer aquelas porcentagens de retido e passante, neste vídeo eu vou te ensinar como você preencher e uma segunda etapa eu vou te ensinar como você vai plotar essa curva lá no Excel. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues, mas cá entre nós, quando você não sabe fazer corretamente aquele ensaio de granulometria, acaba que você fica perdido na classificação do seu material. O ensaio de granulometria é basicamente um ensaio necessário em todos os solos. Assim você vai conseguir fazer a separação com base na granulometria e no tamanho dos grãos. Isso é com base nessa NBR que nós utilizamos aqui, onde ela vai te falar todas as diretrizes que você precisa fazer nesse ensaio, e nós basicamente utilizamos duas amostras. O ensaio consiste em duas amostras, onde vai passar pelo processo de peneiramento, e esse peneiramento ele é feito com base no agitador de peneiras. Ali você vai ter peneiras da série normal e também peneiras da série intermediária. Então nós vamos ter dois pesos e nós vamos fazer uma média desses dois pesos para depois fazer a questão de retido e acumulado. Por isso, eu te desejo uma boa aula e preste muita atenção se você precisar voltar no vídeo. Vamos dar sequência nos nossos estudos e essa é a tabela que você vai preencher com base no peso de cada uma das peneiras. Supondo que nós fizemos um ensaio e nós vamos pesar cada uma dessas peneiras. A peneira da malha 9,5 mm, ela passou todo o material. E qual que vai ser o peso daquela peneira? Você não concorda que vai ser zero, já que nós não temos nenhum material presente dentro da peneira? Já que não existe material depositado dentro da nossa peneira. Nós pegamos a próxima peneira e nós verificamos que também passou todo o material. Vamos aqui preencher com zero. Já a próxima peneira, quando você tirou aquele material e pesou ele deu um peso de 1,3. Você vem e preenche aqui o valor. Assim sucessivamente, pessoal. A peneira da malha 2,36, ela teve um peso de 5. Já de 1,18, aqui também você pode encontrar essa peneira com malha de 1,2, já que é com base no arredondamento, nós encontramos um valor de 20,5 após a pesagem. Já a próxima peneira, nós encontramos um valor de 130,3. Já a outra peneira, 415,9. Já a peneira da malha 0,15 mm, nós encontramos 340,9. Já o fundo da peneira é onde que o material passou em todas as malhas e não teve malha que conseguiu reter aquele material. Nós encontramos o valor de 109,2. Se você perceber aqui, no final nós temos o total. O total é a soma de todos os valores que nós encontramos do nosso peso. Aqui você pode colocar também, pessoal, um detalhe muito importante, que é a unidade. Aqui a unidade vai ser gramas. Isso também serve para esse outro lado aqui, que daqui a pouco nós vamos preencher, que se trata de gramas. E para fazer a questão da porcentagem retida é bem fácil. Já que aqui nós sabemos que o valor é zero, já que não teve nenhum material depositado nas peneiras, nós vamos começar na peneira de 4,75, para nós acharmos a porcentagem retida. Para você fazer isso, você vai fazer aquela regrinha de 3. Essa regra de 3 ficaria o seguinte: 1023,1 está para 100, assim como 1,3 está para x. Aqui no Excel nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse valor, multiplicar por 100 e dividir pelo peso total de todo o nosso material. Nós encontramos 0,13. Você vai fazer a mesma coisa para a próxima peneira. Você vai colocar que o peso que você achou daquele material nessa peneira, multiplicado por 100 e dividido pelo peso total das nossas peneiras. Você vai encontrar esse valor de 0,49. Isso você vai fazer para cada uma dessas peneiras. Para nós ganharmos tempo, eu vou travar essa célula, que já que se trata de um valor que ele não muda, em todos os pontos que você vai fazer o cálculo, eu vou apertar F4 e eu travei a célula. Assim, a gente consegue arrastar depois para nós termos um valor automático. Isso eu vou fazer com um segundo aqui, e você vai ver a mágica acontecer. Você vai selecionar os dois, e aqui ao lado nós temos uma setinha. Você vai arrastar até embaixo. Olha a mágica acontecendo. Aqui nós encontramos o valor da porcentagem retida. E se você fizer o somatório
de todos esses valores tem que dar 100%. Foi o que nós encontramos aqui no nosso resultado. Uma vez que nós finalizamos a primeira amostra, nós podemos fazer a segunda amostra. E os resultados encontrados foram o seguinte, a pesagem de cada uma dessas peneiras. Na peneira da malha 9,5 nós encontramos 0. A mesma coisa aconteceu com a peneira da malha 6,3 mm, 0. Quando nós pesamos a peneira da malha 4,75, nós encontramos o valor de 0,9. Já a próxima peneira, nós encontramos o valor de 4,4. A próxima peneira, 21,1. Já a próxima peneira, nós encontramos 134,3. A próxima peneira, 477,3. Já a próxima peneira, 321. Já o fundo da nossa peneira, nós encontramos 121. E para fazer o somatório, é bem simples. Nós vamos adicionar a fórmula do Excel, soma, e nós vamos selecionar todos os valores que nós queremos saber. Nós encontramos o valor de 1080. Para você fazer a porcentagem retida, você vai usar dos mesmos critérios, a mesma lógica que nós utilizamos na primeira pesagem. Basta fazer aquela regra de 3 e aqui no Excel eu vou fazer de forma direta. Então nós pegamos esse valor dessa célula, nós multiplicamos por 100 e nós dividimos pelo peso total da nossa amostra encontrada. A mesma coisa você vai fazer para o próximo. Você vai selecionar a célula, você vai multiplicar por 100 e você vai dividir pelo peso da sua amostra. Basta você travar aquele valor que não muda, já que o valor de 1080 ele vai ser utilizado em todas as células para determinar a porcentagem retida. Então nós vamos travar aqui e depois nós vamos fazer o cálculo automático. Você vai fazer a mesma coisa aqui, trava a célula. E agora a mágica vai acontecer novamente. Você vai arrastar até esse ponto. E se você fizer o somatório, você tem que encontrar o valor de 100% nesse último ponto. Olha só que bacana, você encontrou o valor de 100%. Para fazer a porcentagem retida média é bem fácil. Você vai pegar da primeira pesagem a porcentagem retida, aquele valor, e vai fazer o somatório com a porcentagem retida do segundo teste. E você vai dividir depois por 2, já que são duas amostras. Se você tivesse feito mais ensaios, mais pesagens, seria pela quantidade de pesagens que você faria a divisão. Então vamos começar aqui. O valor da porcentagem retida de cada um dos ensaios e dividir por 2. A mesma lógica nós vamos fazer com o segundo. Nós vamos somar a porcentagem retida e dividir por 2. Para esse processo não ficar tão desgastante, nós vamos fazer de forma automática. Se você fizer o somatório aqui embaixo, tem que dar 100%. Vamos ver se dá 100%. O valor bateu, isso acaba sendo um indicativo muito forte que os seus cálculos estão certos. E para você fazer a porcentagem retida, é bem fácil. Basta você repetir o primeiro, já se você fizer o somatório de 0 com 0,11, qual que vai ser o valor? Exatamente 0,11. Você vai fazer o mesmo critério. Você vai somar esse valor anterior da porcentagem retida, mais esse valor da porcentagem média. Isso você vai fazer como se fosse zigue-zague. Você vai pegar esse valor e vai fazer o somatório com esse outro valor. Você vai somar o anterior mais a porcentagem retida média. E isso você vai fazer até o último trecho. Você vai pegar o anterior e somar com a porcentagem retida média. E esse valor também tem que fechar em 100%. Caso não dê 100%, é bom você conferir os seus cálculos. Então, pessoal, nós encontramos todos os valores da nossa tabela. E agora é um ponto muito importante que eu preciso da sua atenção. Para determinar o diâmetro máximo, ele vai ser a abertura da malha da peneira em milímetros correspondente à porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5%. Então vamos observar aqui. 100% é menor que 5%? Não.
nem 89,6, nem 57,54, nem 15,12. Você vai ter que procurar entre esses valores aqui o primeiro que for abaixo de 5%. Você não concorda que 2,5 é menor que 5%? Então esse vai ser o nosso diâmetro máximo. Porém, não é esse valor que você vai utilizar. Você vai utilizar o valor correspondente da peneira, que no caso é 1,18. Para você fazer o módulo de finura, você vai fazer o somatório de todas as peneiras da série normal, apenas cuidado com o fundo. O fundo não entra, pessoal. Então, vou selecionar aqui e dividir por 100. Então, o nosso módulo de finura é de 1,65. Se você está gostando do vídeo, já deixe um comentário aqui, porque isso me ajuda muito, já que nós vamos ter engajamento e a plataforma vai compreender que você gosta desse tipo de conteúdo. Agora nós vamos para a segunda etapa do nosso vídeo, que é fazer a curva granulométrica com base nesses valores que nós determinamos. Para você fazer essa curva granulométrica, pessoal, você vai utilizar essa mesma plataforma, o Excel. Nós vamos selecionar apenas os valores das malhas. Juntamente, você pode segurar o Ctrl e selecionar apenas os valores da porcentagem retida acumulada. Uma vez que você selecionou essas duas colunas, você vai vir aqui em Inserir, em Gráficos. Você consegue perceber que nós temos aqui Gráfico de Dispersão e uma setinha. Você vai apertar nessa setinha e aqui nós temos algumas opções de gráficos. O gráfico que nós vamos utilizar, ele se chama Dispersão com linhas suaves e marcadores. Então, dou um clique nele e ele vai abrir um gráfico para nós. E aqui nós vamos ter que ajustar esse gráfico com base em alguns critérios. Já se você olhar esse gráfico, ele não tem nenhuma característica daqueles gráficos convencionais de curva granulométrica. O primeiro ponto que nós vamos fazer aqui é no eixo X. Então, você vai vir aqui e dar um clique nele, botão direito, formatar eixo, e aqui você vai colocar os seguintes valores. Limites mínimo 0,01 e o limite máximo nós queremos de 100. Aqui embaixo você pode descer e você tem que marcar essa opção de escala logarítmica. Rótulos você pode vir aqui e colocar superior ou até mesmo inferior. Isso vai depender de como que você quer o seu gráfico. Pronto, nós já ajustamos esse valor da escala do eixo X. Agora nós vamos fazer o mesmo processo para a escala do eixo Y. Nós clicamos na escala, botão direito, formatar eixo, e nós vamos colocar os seguintes valores aqui. Limite de mínimo eu quero de 0 e o limite de máximo eu quero 100. Nesse caso, nós não queremos escala logarítmica, mas nós queremos os valores em forma inversa. Está vendo que o gráfico ele ficou nesse eixo aqui? Então, nós temos que trazer ele aqui para essa lateral. Então, nós vamos aqui, botão direito, formatar eixo. E aqui em rótulos, você consegue encontrar inferior. E ele vem diretamente para o canto. Só que quando nós fizemos isso, o nosso eixo X ele subiu. Então, nós damos um clique, botão direito, formatar eixo. E em rótulos, nós vamos colocar superior. Se você vier em rótulos, posição do rótulo, e você colocar superior, acaba que o eixo X, que é 0,001, ele vai ter o ponto inicial juntamente com 100%. Então, tá ótimo. É exatamente dessa forma que nós queremos. Porém, ainda não está com aquela característica de gráfico de curva granulométrica. Então, vamos adaptar esse gráfico aqui. Você consegue perceber que temos um maisinho aqui? Se você der um clique nele, nós colocamos a questão de títulos nos eixos. Você pode determinar quais são os títulos que você vai querer. Aqui você vai ter uma lista de características que você pode colocar no seu gráfico. Aqui no título principal, nós podemos colocar curva granulométrica. E aqui vai depender do material que você vai ter. Se é uma areia, se é um silt. Se o seu título tiver ficado aqui em cima, pessoal, uma forma para você ajustar isso, eu aconselho que você clique nele e arraste para baixo. Aqui nós vamos colocar abertura, peneiras em milímetros. Já no eixo Y, nós vamos mudar também o título. Nós vamos colocar a porcentagem retido acumulado. Depois você pode mudar a questão das cores, basta vir aqui em página inicial, aqui nós temos fonte, nós podemos mudar para preto, isso para ambos
os títulos. Geralmente o pessoal acaba colocando linhas secundárias. Para você colocar linhas secundárias, basta você vir aqui no eixo X, dar um clique nele, botão direito. Você consegue perceber que nós temos adicionar linhas de grade secundárias. Se você der um clique, as linhas aparecem. A mesma coisa vale para o eixo Y. Você dá um clique no eixo Y e adicionar linhas secundárias. E para você mudar a cor dessas linhas, basta você dar um clique dentro do gráfico. E você pode vir aqui depois brincar com as cores que você vai querer do seu gráfico. Aí, ó, tá vendo? Se eu mudar para cinza, aqui tem tonalidades de cinza que você pode utilizar. Então, eu vou colocar um cinza bem claro, bem discreto, para não prejudicar a leitura do nosso gráfico. A mesma coisa vale para a linha do eixo X. Vou colocar uma cor bem discreta. E você também pode mudar a questão da cor da sua curva granulométrica. A gente consegue brincar com as cores que nós vamos ter na nossa curva. Posso colocar azul. Então aqui eu vou deixar apenas um tom de preto para facilitar a leitura da nossa curva granulométrica. Aqui também você consegue mudar os pontos de marcação, basta você vir em preenchimento. E esse é o resultado da nossa curva granulométrica, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Depois você tem que fazer a classificação desse solo com base nas malhas das nossas peneiras. Aqui no canal nós temos vídeos relacionados a esse tema que pode te ajudar muito a você identificar qual é o tipo de solo que você vai ter. Se é um silt, se é uma argila. Então não deixe de conferir esses outros vídeos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.